Olá, meu nome é Larissa Cabreira e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Você sabe o que é inteligência emocional e como desenvolver no seu filho? Se você não sabe, esse vídeo é para você. Primeiramente, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional nada mais é do que você reconhecer as emoções em você, reconhecer as emoções no outro e, claro, saber como lidar com essas emoções de modo apropriado. Por exemplo, todos nós temos que sentir medo. Por que a gente tem que sentir medo? Porque o medo protege a nossa raça, a nossa espécie humana. Se eu não tiver medo de atravessar a rua, por exemplo, eu posso ser atropelada. Se eu não tiver medo de altura, eu posso cair de um penhasco. Então, o medo realmente nos protege. Mas o medo excessivo ou o medo demonstrado de maneira errônea, errada, ele pode prejudicar a gente. Então, é disso que a gente tem que lidar e falar com nossos filhos. De que maneira? Primeiro, você vai ter que apresentar as emoções para os seus filhos. Quando ele estiver sentindo algo, falar para ele: Meu amor, você está sentindo raiva? Por quê? Nossa, eu também ficaria com raiva, mas eu não posso jogar o brinquedo. Meu amor, você está triste? Está chorando? Ai, que pena, eu também ficaria chorando se acontecesse isso comigo. Mas não tem problema, a gente resolve assim, assim, assim. Entendem? Porque assim, a criança precisa reconhecer as suas emoções e nada melhor do que a gente diga para elas qual é o nome daquela emoção que ela está sentindo. Emoções o bebê tem desde que nasce. Normalmente eles reconhecem 7, que são a tristeza, a alegria, o amor, a raiva, o medo. Gente, deu pane. Buguei agora, peraí. As que ele reconhece é alegria, tristeza, amor, medo, raiva, angústia e vergonha. Essas são as emoções que eles mais reconhecem no início da sua infância. Depois, claro, eles vão reconhecer todas as outras e mais de 30 emoções a gente sente. Mais ou menos 32, 33 emoções. Então, a criança precisa entender qual é a emoção que ela está sentindo. E também precisa reconhecer a emoção no outro. Então, você tem que demonstrar para o seu filho qual é aquela emoção. Por exemplo, a mamãe está triste. A mamãe está chateada. Se a criança é muito pequena, não fale chateada, fala chateada, meio triste. A mamãe tá com nojo e a mamãe tá com medo. A mamãe tá alegre. A mamãe tá muito feliz. Então, assim, mostre pro seu filho qual é a emoção. E a sequência, né? O porquê que eu estou com aquela emoção, né? A gente tem que falar de uma maneira, claro, filtrada para o seu filho. Mas você pode dizer sim, estou brava com o seu pai. Ele me machucou aqui dentro, no coraçãozinho. Ou você pode falar, estou muito feliz porque a gente vai viajar. Ou você pode falar, eu tô com nojo, acabei de limpar a geladeira e ela tava com um cheirinho não muito agradável. Ou até quando você trocar a fralda do seu filho, meu Deus, que nojo, sabe? Para que ele entenda, ele reconheça qual é aquela expressão que você está fazendo, tanto facial quanto na entonação da sua voz, né? Se você pegar um bichinho de estimação, a maneira que você fala, o tom da voz que você fala com o bichinho, ele vai entender o que você está sentindo, né? Quando você fala gritando palavras amorosas para o seu cachorro, por exemplo, ele vai sair correndo. E você pode falar palavras horrorosas de uma maneira super sutil e teu cachorro vai abanar o rabo. Então, os bebês, as crianças reconhecem pela tonação da voz também. E também pela expressão facial. Então, a expressão tem que ser realmente demonstrada. Depois de fazer esse trabalho, e se você quiser delegar, você pode até procurar um profissional, um psicólogo infantil, vai ajudar o seu filho a reconhecer essas emoções, né? Principalmente quando ele está com muita raiva, quando ele está com muito medo, o psicólogo ajuda muito, né, a reconhecer o porquê, né, e usar a lógica para que amenize esse sofrimento, essa emoção. Bom, outra coisa que a gente deve mostrar para nossos filhos é como que a gente lida com aquela emoção não tão agradável. Por exemplo, o medo. Como que eu lido com medo quando eu estou com medo? Eu estou com medo, então eu vou rezar. Eu estou com medo, então eu vou sair daqui. Eu estou com medo, então eu vou me preparar, né? Tô com medo de apresentar um trabalho, meu filho, então eu vou preparar, vou estudar mais.
Então você mostra para o teu filho como que você lida com aquela situação. Ah, eu estou triste. Vou colocar uma música alegre para me escutar. Ah, estou triste. Vamos passear, dar uma volta com a mamãe? Vamos tomar um sorvete? Vamos no parquinho? Vamos cantar e dançar? Então você mostre para o seu filho de que maneira você lida com as suas emoções. E faça com que ele aprenda a lidar com as deles, por exemplo. Ele ficou bravo porque ele teve que ele quebrou um brinquedo. Mostre para ele que ele pode consertar o brinquedo. Ah, ele ficou bravo porque o amigo dele veio e quebrou o brinquedo. Que ele pode conversar com o amigo que ele não gostou. Ele tá triste porque o papai não vai mais levar ele no parque, porque o papai teve que sair. Mostra pra ele que tá tudo bem ele ficar triste, mas que ele pode jogar um videogame, que ele pode brincar com os brinquedos, que você pode brincar junto. Então você mostra pra ele que ele pode lidar com aquela emoção, ele pode senti-la e agir conforme ele queira que aquela emoção permaneça ou se dissolva. Essa é a maneira mais adequada para que você mostre para o seu filho a inteligência emocional. Aos poucos e com treinamento, né, claro, a gente vai melhorando isso e sendo cada vez mais adaptado às suas emoções. Porque lembre-se, por que é tão importante fazer isso, Larissa? Porque quando eu sei lidar com a minha emoção, por exemplo, e eu estou brigando com alguém, que eu estou brava com alguém, eu tenho que reconhecer a emoção, ver que aquilo não vai dar certo naquele momento e me recolher. Sair do set, que a gente chama, né? Vou sair desse ambiente, olha, viu? Depois a gente conversa, porque agora eu não tô muito bem, sabe? Eu tô irritada, eu tô nervosa, e se a gente continuar conversando, a gente não vai resolver. Vamos deixar essa conversa para depois? Aí saia do set. E aí volte um outro dia e converse com a pessoa. Muitos pacientes perguntam assim, Larissa, mas isso é certo a gente não enfrentar? Aí eu falo assim, gente, não é enfrentar. O que não é certo é você fazer isso e nunca mais voltar no assunto. Porque daí esse assunto vai cair à tona novamente, na hora que você menos espera. Então, o que eu acho legal? Eu acho legal você se retirar, elaborar como você vai resolver aquele problema, dar uma justificativa ou achar a solução para aquele problema, para aquela problemática, e aí sim sentar com a pessoa que você estava brigando e aí chegar a um acordo. Então, aqui em casa, por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu e meu marido, quando a gente está discutindo sobre algo, quando alteram o tom, eu já paro tudo, falo, não, ok, vamos conversar outro dia, agora não tô legal. Aí eu vou tomar banho, ou eu vou sair, ou eu vou fazer um café, eu saio do set, eu saio daquela situação. Aí depois que eu me acalmo, eu volto a conversar com ele sobre o mesmo assunto. Porque daí eu parei, guardei a emoção, amenizei a minha emoção e vou usar a razão para resolver a problemática. Porque quando a gente resolve uma problemática com a emoção e não com a razão, você só causa mais problemas. Então, você ensinar isso para o seu filho, você fazer isso, faz com que você resolva as questões e não aumente os problemas. Porque quando a gente está agindo com a emoção, a gente acaba falando coisas que não deveria, a gente acaba ofendendo a pessoa, magoando a pessoa, e não era o que a gente desejava, a gente só queria se defender. Então, quando você paralisa aquela situação e volta em outro momento para resolver, mas volte para resolver, você tá amenizando situações. Agora, o problema é quando a pessoa diz pra mim assim, ai, mas eu nem voltei a conversar com fulano porque a gente tava tão bem, eu não queria brigar. Gente, isso é errado. Por quê? Porque aquela problemática foi jogada para baixo do tapete e aí, uma hora ela vai ter que explodir para fora de novo. E não vai ser legal você ter de novo uma outra briga pelo mesmo motivo. Então, quando você usar a razão para resolver aquela problemática, você vai se sentir muito melhor e as situações normalmente não ocorrem novamente. E isso faz com que realmente há uma evolução no seu casamento, nas suas relações, seja de amigos, seja com seu filho. Então, tentem resolver, não coloque para baixo do tapete. Então, dê um prazo, vamos conversar sobre isso amanhã, vamos conversar sobre isso na hora que eu me acalmar. Porque às vezes você se acalma em minutos e às vezes você precisa de 24 horas, dependendo da gravidade da problemática, certo? Então, essa dica não é só para criança, essa dica também é para você. Então, cuide das suas emoções, fale sobre elas e achem soluções para os problemas, usando a razão e muito menos a emoção, certo? Espero ter ajudado para vocês e fiquem com Deus.